Na Seca por Notícias dessa semana, a gente está conversando com o José Manuel Sobrinho, uma figura ímpar na cultura de Pernambuco. E eu tenho muito orgulho de estar conversando aqui no Parque 13 de Maio com este homem. Primeiro eu quero dizer que eu sou ímpar porque eu sou um só. Porque se eu fosse dois eu seria par. Mas olha, não, esse ano eu completo 40 anos, agora em março, que eu tomei a decisão de fazer teatro como um encaminhamento de vida. Em 1974, portanto há 42 anos atrás, eu comecei em escola, como quase todo mundo da minha geração começou, através da disciplina de língua portuguesa. Eu fiz um trabalho a partir de um texto do Érico Veríssimo e a partir daí eu decidi que eu queria fazer isso. Em 1976, eu li uma matéria no jornal dizendo que o prefeito de Olinda estava criando um centro de teatro e que estava abrindo inscrições para quem quisesse. Eu morava em Prazeres, lá em Jaboatão dos Guararapes, cruzei o Recife e fui para Olinda fazer teatro com Valdir Coutinho. Então eu considero o começo dessa minha trajetória artística em 1976, lá no Teatro Experimental de Olinda, com meu querido Valdir Coutinho. E a partir dessa experiência mesmo de intermunicipalidade, porque eu saía de Jaboatão, cruzava o Recife e ia para Olinda, a partir desse momento é que eu comecei essa minha aventura de teatro, que esse ano eu considero completa agora em março 40 anos. Então posso te dizer também, brincando, que você já começou sendo um artista mambembe, né? Eu já comecei sendo artista mambembe, eu acho que, sem dúvida, eu já comecei sendo artista mambembe. Eu nunca tinha parado para pensar nisso assim, né? Mas é verdade. Como é o seu processo de escolha do texto? E para não te interromper e fazer outra pergunta, como é o processo de escolha do elenco que vai falar a tua obra? Ah, gente, isso é muito difícil de te responder. Porque cada espetáculo é um processo para mim. Eu não tenho mais grupo. Quando eu tinha grupo, claro que nós tínhamos um sistema que era do coletivo. E mesmo assim, isso mudava muito, de acordo com o que a gente queria dizer, o como que a gente queria dizer as coisas. Então eu não tenho um formato, um modelo, um processo. Deixa eu lhe provocar. O Como a Lua você também montou nos anos 80. Montei. E foi um sucesso também na época, que eu conversei com o Mário Miranda, um incrível ator Mário Miranda, de Pernambuco, iremos entrevistar. E você remontou, e também foi um sucesso. Eu não remontei. Você criou um novo espetáculo, inclusive isso estava na ficha do espetáculo. Eu montei um Como a Lua, que é o Como a Lua de hoje. Não há nada assim que me lembre a montagem. Na verdade, essa já é a terceira. Eu quero lhe provocar bastante. Você é um cara que já realizou de tudo dentro do teatro. Teatro é uma arte sacrificante. Homem, por que ainda, hoje, na sua vida particular, independente da fatia social em que vivemos, por que você continua a fazer esta bendita e maldita arte? Eu não tenho, eu vou dizer olhando assim, eu não tenho nenhum arrependimento. Eu nunca tive uma crise em relação a por que fazer teatro, a minha decisão de fazer teatro. Eu tenho crises como criador, porque eu topo tudo. Eu já fiz mais de 100 espetáculos. Eu devo ter errado nos 60, entende? Porque, assim, eu me aventuro. Mas também só errou porque fez. Só errei porque fiz. Certa vez, um amigo meu de Manaus, naquela época que os aviões ofereciam jornal, numa época assim meio remota já. Stanley Waibe, um manauara lá de Manaus, um querido, ele vinha do Rio para Manaus e fez uma escala em Recife. Ele recebeu o jornal. E quando ele viu o roteiro, porque antigamente os jornais publicavam os roteiros das casas de espetáculos do Recife. Hoje, infelizmente, isso não acontece mais. Ele viu e tinha, não é conta de mentiroso, mas não é mentira, 7 espetáculos meus no roteiro. Ele chegou em Manaus, ele me ligou. Como você faz? Eu faço um de cada vez.
Só que os espetáculos demoram. Antes, um espetáculo ficava 10, 15 anos. Ficava 8, 7, 6. Então eu estava fazendo um hoje, mas tinha 4, tinha 5 em temporada. Então quem via o roteiro pensava que estava fazendo tudo de uma vez, mas não. Eu certa vez ouvi uma pessoa me dizer que quando a gente está muito saudosista, é porque o presente não está bom. E o meu presente está muito bom. Eu sinto falta de muitas coisas numa cidade como Recife. Eu acho que é irresponsável o Recife hoje não ter teatros abertos para temporadas. Se eu reclamo porque não tem casas boas de espetáculos hoje em Recife para receber a vasta produção, porque nós estamos produzindo muito, a gente não tem aonde apresentar. Como é que hoje você enxerga, não apenas a gestão e a produção, mas eu estou falando da formação dos atores? Ainda há, na cidade do Recife, uma quantidade razoável de espaços para formação, mas isso é muito pouco. Eu não entendo a universidade não ter. Então, o grande formador do artista pernambucano, em princípio, foi o teatro de grupo. E o teatro de grupo autônomo, feito em todos os bairros, nas igrejas, nas capelas, nessas instituições, nas universidades e também os grupos que compunham a produção do Recife, tanto das periferias quanto do centro da cidade. Então, para mim, o grande eixo de formação do ator é a sua prática no seu grupo, no seu coletivo. Em consequência disso, a gente também tinha os festivais. Os festivais eram as grandes escolas. Eu não tenho como negar que o SESC foi a instituição que manteve mais regularidade, porque desde 1976 que o SESC oferece cursos de teatro. Não teve um ano que de 1976 para cá o SESC não tivesse. E nesse mesmo tempo aqui em Recife e em Caruaru. Posteriormente ampliou para Arco Verde, depois Garanhuns, depois Petrolina e aí agora uma série de outras cidades que a gente continua, que o SESC continua oferecendo. Eu sempre me traio, né? Falar, gente, porque eu sou o SESC também, né? Durante 8 anos eu trabalhei no sistema penitenciário de Pernambuco, num trabalho que envolvia a Federação do Teatro de Pernambuco, a Secretaria de Justiça de Pernambuco, o Ministério da Justiça e o Ministério da Cultura. Eu coordenei a área artística e uma assistente social chamada Iluminata Rangel Macedo, uma querida, engajadíssima no processo. Ela coordenava no âmbito da Secretaria de Justiça, foi no governo Arraes, e nós fizemos um trabalho que eu tenho o maior carinho, porque nós levamos para dentro das unidades prisionais de Pernambuco mais de 100 espetáculos em 8 anos. Realizamos mais de 50 oficinas em 8 anos e realizamos mais de 20 espetáculos com eles como atores protagonistas do processo. E nós produzimos muito, porque a pessoa, você sabe disso, Márcio, ela tem em si o processo, a criação. Eu defendo o que Viola Spolin, a querida professora, pesquisadora norte-americana, pensou. Criatividade todo mundo tem. E criatividade não se ensina, a criatividade se provoca, se estimula. Que a arte, quando ela chega na vida das pessoas, ela gera outras possibilidades. O sistema de produção do Recife está viciado, totalmente dependendo do Estado, com raríssimas exceções. E a iniciativa privada foi totalmente colocada à margem. Nós já tivemos uma fase que a iniciativa privada investiu. Difícil, pouco, nunca foi fácil. Para terminar, eu gostaria que você falasse olhando para a câmera, e eu vou lhe incitando aqui. Primeiro, um recado para todos os atores. Façam. O palco é o lugar do ator. Seja que formato de palco for, façam. Saiam da zona de conforto. Ousem, façam. Sem medo, façam. Atuem. É mágico e é trabalho. Façam
faça um teatro. Gostaria agora que você desse um recado para todos os gestores públicos que trabalham com a cultura em Pernambuco. Andem de ônibus, circulem pela cidade, assistam aos espetáculos, estejam presentes, escutem. Eu acho que é isso. Escutem um pouco mais as categorias. Eu tenho inclusive amigos queridos hoje em gestão pública e sei como é difícil e reconheço, é extremamente difícil falar isso, porque eu tenho muitos amigos na gestão pública, mas eu queria me voltar principalmente para quem lida com os municípios, para as cidades. Eu queria muito que a Prefeitura do Recife deixasse a Secretaria de Cultura trabalhar e não ficar refém do Carnaval, do São João, do Natal. Os secretários ficam reféns desses calendários de tradição. E calendário de tradição não é política cultural, nunca poderá ser. A gente não vai nunca modificar Recife reféns do Carnaval, do São João, do Natal e da Semana Santa. Isso vale também para o interior do estado. Pernambuco tem mais de 180 municípios e todos dizem que fazem política cultural e não fazem, não fazem, porque isso não é política cultural. E agora, por último, antes de eu finalizar, gostaria que você mandasse um beijo, um abraço para um homem do teatro, uma pessoa do teatro, que nesse momento precisa do seu afago. Tem tanta gente, eu vou dizer dois. Me permita. Por favor, problema seu. Não é que precisem do meu afago, é que são muito importantes na minha vida. Meu querido Valdir Coutinho, que ainda está produzindo para o jornal Ribalta do SATED, um querido, um homem que me levou para o interior pela primeira vez, que me mostrou que o interior de Pernambuco existe artisticamente, lá do Teatro Experimental de Olinda, Valdir Coutinho, que Deus o conserve. E meu querido Flávio Santos, que está dodói, mas que vai se recuperar, que é do elenco do Sistema 25, que é meu querido colega de trabalho lá também do SESC, que é um ator lindo, que eu já dirigi inúmeras vezes e que eu quero continuar dirigindo por muito e muito tempo. É isso, coloque nós dois no quadro aqui. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas palavras. Isso aqui com certeza é um divisor de águas. Na Seca por Notícia, informação gera conhecimento. Até a próxima entrevista. Valeu. Homem. Queria ter mais equipamento para poder gravar mais.